Boa noite, meus queridos amigos. É com muita alegria que a gente começa dá início aos trabalhos da casa. E lembrando que este núcleo tem como objetivo principal o estudo e a prática dos ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. Ele é o Senhor desta casa. Ele é quem nos cura e dele vem a nossa salvação. Em todas as nossas reuniões, ressaltaremos a frequência ao núcleo, a prática do evangelho no lar, a observação e prática de condutas cristãs, que são a base para o progresso do espírito encarnado. Os recadinhos de hoje são praticamente os de sempre. Para desligar o celular, manter o silêncio antes, durante e depois da palestra. Temos a biblioteca disponível com vários exemplares muito bons. O curso de educação mediúnica do primeiro ano, que é realizado às quartas-feiras, às 14 horas presencial e 20 horas online. E o estudo do livro Nosso Lar, que é realizado às segundas-feiras, às 20 horas. Mais informações na recepção. E a evangelização infantil, que é realizada às quintas-feiras, às 20 horas. E ao sábado, junto com a palestra, às 18 horas. Então, vou ler a psicografia da noite. Falsos profetas da atualidade. Satisfeitos com a opinião pública, diz o porta-voz de imenso grupo de obsessores desencarnados. Como é bom poder tripudiar em cima dos noticiários locais e mundiais. Influenciadores que influenciam mal seus seguidores, redes sociais desfalcadas de credibilidade e mídia televisiva apenas interessada em episódios desoladores, polêmicos e fictícios. Continuava a exposição, satisfeito com a oportunidade. Exatamente como prevíramos, ver o planeta Terra ensanguentado de notícias desmoralizantes. Não há desperdício maior de tempo que ver a coletividade se encharcando de violência e futilidade, perdendo-se em argumentos de convencimento para objetivos estéreis de finalidades. É lamentável para vocês que seguem esse mestre assistir aos infortúnios de falsos profetas, assolando mentalidades fracas de discernimento. Porém, muito divertido para nós, que gostamos de bagunça. Irmão Antero, nobre espírito, que ouvia atentamente a declaração de tão infeliz visitante, aproxima-se e, com grande envolvimento fraterno, que só os grandes assim são capazes, estende as mãos e declara: irmãos aqui presentes, são fortes na determinação e na vontade, porém equivocam-se quanto à direção seguida. Assim como Saulo de Tarso já perseguiu Estevão e o sacrificou com prepotência, um dia também se converterão em Paulos, quando encontrarem-se com Cristo. A estrada de Damasco, todos na percorrem e, no presente, não têm disposição para maior entendimento. Chegará a hora aprazada para que mude o cenário que atravessam. Não são vocês que têm o poder do mal, apenas influenciam irmãos que ainda crescem espiritualmente, dando aso a influências hostis por imaturidade do senso moral e déficit de inteligência para análise das circunstâncias geradas. Prossegue irmão Antero, em séria, mas amorosa exposição aos seus ouvintes.
Mas eis que aqui foram chamados, e nada na casa do Pai ocorre sem causa justa e hora imprópria. São convidados para sentar-se e assistir, como a um filme, suas próprias ações, para avaliarem os prejuízos causados e as dívidas contraídas. Creio que ficarão impactados, mas é necessário esse dissabor para que não perseverem mais no mal. Sigam este Senhor que se aproxima. Ele os conduzirá ao anfiteatro e poderão refletir posteriormente. Poderão aproveitar a boa estadia para permanecerem aqui, desistindo de bandolearem por aí, a esmo, esquecendo responsabilidades. Prossegue, irmão Antero, com a brevidade e a firmeza necessárias. Em nome do Pai, rogamos que as consciências se aclarem e encontrem guarida na súplica divina, que aguarda o bom consentimento de vossos corações. Agradecemos a paciência de nos ouvir e pedimos apenas mais um pouco do tempo para que se cumpram as deliberações maiores. Nesse interim, os irmãos seguiram em silêncio, constrangidos pela energia de maior potência de Antero, a atenderem sua sugestão. E nesse momento, o irmão se volta para nós, daqui, de forma a deixar patente a grave lição. Pedimos a todos que nos ouvem que prestem atenção às influências que causam por onde passam. Cuidai de ser bons exemplos, para que não sejam instrumentos transviados do bom caminho. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 18 de maio de 2024. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos espíritos protetores, mentores dessa tarefa, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo, de aprender um pouquinho mais do seu amor e de receber esse pão que nos alimenta o espírito, para que possamos nos tornar mais fortes para cumprir a nossa missão. E gostaríamos de encaminhar as nossas vibrações para o nosso querido irmão Carlos Augusto, que vai realizar a palestra de hoje com carinho de sempre, e que possamos aprender sempre um pouco mais. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite a todos aqui da casa, aos que nos acompanham pelo Facebook. Bem, a nossa irmã já me apresentou, meu nome é Carlos, e hoje me passaram a tarefa de estar conversando com vocês. Eu sempre gosto de tratar essa exposição como um bate-papo sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora, mas de forma específica sobre o item 4, missão dos espíritas, que é uma mensagem dada pelo espírito Erasto. Para quem não está acostumado com a questão da doutrina, Erasto foi um dos espíritos que mais colaborou quando foi formada a codificação. Ele tem muitas mensagens no Evangelho, ele tem várias mensagens no Livro dos Médiuns, ele tem mensagens no Livro dos Espíritos. Ele foi um espírito muito atuante durante toda a formatação da codificação, durante toda a formatação da doutrina espírita. Esse capítulo, ele é um capítulo grande, ele é um capítulo extenso, e eu sempre bato na mesma tecla, às vezes eu acho até que eu fico meio chato. Depois que vocês saírem daqui, aqueles que estiverem em casa, tiverem um tempo, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e leiam o capítulo todo.
Leiam esse item na íntegra, mas leiam o capítulo, porque aqui a gente não consegue realmente passar todos os detalhes, tudo aquilo que realmente está no texto. A gente faz um resumo, a gente dá assim, uma amostra. A ideia é fazer com que vocês fiquem com vontade depois de ver o texto na íntegra. Esse é um texto que a gente percebe que o Erasto, esse espírito, ele está extremamente entusiasmado, ele está eufórico, ele acreditando nas repercussões que o espiritismo pode trazer dentro da sociedade. Ele tem a intenção aqui também de nos entusiasmar, ele nos convoca à divulgação do espiritismo, ele nos convoca a cumprir a nossa missão enquanto espíritas. Esse é um texto que ele é particularmente dirigido aos espíritas. Serve para qualquer cristão, mas Erasto aqui está falando de uma forma em especial, de uma forma mais direta aos espíritas. E qual seria, enfim, a missão dos espíritas? Se eu fosse fazer um resumo rapidinho, poderia dizer simplesmente o seguinte: a missão dos espíritas é primeiro buscar o seu aperfeiçoamento, a sua melhora própria, interior. Num segundo momento, buscar auxiliar aqueles que estão próximos na sua própria melhora. Num terceiro momento, auxiliar aqueles mais distantes, a sociedade em geral, a também atingir a sua melhora. E como é que a gente faria isso? Através da divulgação da doutrina espírita e da mensagem do Mestre Jesus. Ou seja, falando assim, parece tudo muito simples, tudo muito fácil. Mas não é exatamente assim. E é por isso que eu bato sempre na importância do estudo, porque se a gente lesse esse texto de uma forma superficial, talvez parecesse que é só isso. E é importante a gente ter em mente o seguinte: todo texto dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou de qualquer livro da doutrina, ele sempre vai estar vinculado a outros trechos da doutrina. Para você realmente ter uma compreensão exata da mensagem, você consegue tirar da mensagem o que ela quer dizer. Mas para você tirar mais ainda, você tem que conhecer a doutrina como um todo. Então vamos lá. O título fala da missão dos espíritas. Então a primeira pergunta que a gente tem que fazer: quem são os espíritas? O que é ser espírita? Se o livro está falando aqui, se o texto, se ele está se dirigindo aos espíritas, afinal de contas, quem são esses espíritas? Eu posso realmente me considerar espírita? O que Erasto, o que a codificação vai definir como espírita? Tem um trecho da codificação em que Kardec vai dividir os espíritas em 3 categorias. Ele fala dos espíritas experimentadores, que são aqueles que ficam fascinados pelos fenômenos mediúnicos, mas que acabam restringindo o seu estudo, a sua pesquisa só ao fenômeno. Ele vai falar de uma segunda categoria de espíritas, que ele vai chamar de espíritas imperfeitos, que são aqueles que, além do fenômeno, eles conseguem ir além, eles percebem que as comunicações têm um objetivo, têm uma finalidade filosófica e moral. Eles conseguem perceber nas comunicações a possibilidade de um pensamento filosófico de repercussão moral, mas eles têm um grande defeito. Eles percebem os ensinamentos, eles percebem essa repercussão para os outros, não para eles. Eles acham que não precisam. E por fim você vai ter aquilo que Kardec chama de espírita verdadeiro, espírita perfeito ou espírita cristão, que é aquele que estuda o fenômeno, reconhece a repercussão filosófica e moral das comunicações, mas acima de tudo aplica essa doutrina, aplica esse aprendizado à sua própria pessoa. O espírita não vai ser reconhecido por ser perfeito,
mas ele vai ser reconhecido pela sua tentativa, pela sua constância em tentar se melhorar, em domar os maus pensamentos, em domar os maus sentimentos, buscando sempre diminuir os seus defeitos, diminuir os seus vícios e aumentar as suas virtudes. Então, dentro da codificação, esse é o espírita, que lá na frente, a gente vai ver no Livro dos Espíritos, vai se tornar aquilo que Kardec e os Espíritos vão chamar, no item 818, se não me falha a memória do Livro dos Espíritos, o homem de bem, que eu costumo chamar de pessoa de bem. A gente vai falar dessa pessoa um pouquinho mais para frente. E Erasto nos convida aqui, então é isso que ele está convidando. O espírita é aquele que estuda, é aquele que conhece a doutrina, conhece a palavra de Jesus, conhece o Evangelho e se propõe a praticá-lo, ou pelo menos se propõe a tentar praticá-lo. Mas Erasto vai nos convidar aqui a não só estudar, a não só nos melhorarmos pessoalmente. Ele nos convida nesse texto a que nós façamos a divulgação da doutrina, que nós façamos a divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus. E ele fala que nesse trabalho nós vamos pregar para pessoas que não vão querer ouvir, nós vamos pregar para as pessoas que talvez façam pouco caso de nós, nós vamos falar para as pessoas que têm o coração duro e que acham que tudo isso é besteira, que tudo isso é bobagem. E ele vai usar um termo que eu achei assim muito bonito. Ele vai dizer, mas nessa pregação, nesse serviço de distribuir a boa semente, e ele faz uma alusão muito clara aqui à parábola do semeador. O semeador sai a semear e algumas sementes caem no terreno seco, algumas sementes no terreno pedregoso, algumas caem no semente fértil. Ele vai nos chamar aqui a tentar mudar até o próprio solo. Ele diz que o terreno vai ser regado com o nosso suor, através de muitas enxadadas e usando a charrua das lições evangélicas. Charrua é o arado. Então, o que ele coloca aqui? Essa pregação, esse esforço de levar a palavra, esse esforço de levar a doutrina, ele vai requerer, sim, dedicação, vai requerer ação, vai requerer suor. E é com esse suor, com essa nossa dedicação, com esse nosso trabalho, que nós vamos regar o solo para tentar torná-lo um pouquinho mais fértil, para que essa semente que nós jogamos ou que nós deveríamos jogar realmente possa germinar. Ele chama atenção no texto também de que as mudanças no mundo elas já estão ocorrendo. Ele começa o texto dizendo: não ouves o barulho da tempestade que vem arrebatar as iniquidades do mundo? Ele não está falando aqui de uma tempestade no sentido de fenômeno natural, ele não está falando em desastres naturais, mas ele está falando das mudanças sociais que já se começavam a perceber ali naquela ocasião, lá no século XIX. Ele vai estar falando das mudanças sociais que ele acreditava que iriam acontecer durante todo o século XX e que estão acontecendo até hoje. A gente percebe mudanças de comportamento. O texto da psicografia hoje fala alguma coisa sobre isso. Mas a gente percebe as mudanças de comportamento, como algumas ideias, algumas palavras, alguns pensamentos novos começam a florescer. E ele diz que se nós não nos colocarmos diante dessa onda, se nós não nos prepararmos, essa tempestade vai nos arrastar. Ou seja, meio que por bem ou por mal a gente vai ter que evoluir junto com o mundo. E aí ele está fazendo uma alusão à lei do progresso. Quer queiramos, quer não, o nosso destino é o progresso. Mas ele vai chamar também a atenção de uma forma muito especial sobre a divulgação de duas coisas dentro da doutrina. Ele vai dizer que devemos divulgar o novo dogma. Ele chama de dogma, mas dogma aqui não no sentido de aquele comum que a gente escuta de dogma religioso que simplesmente é aceito. Dogma aqui é usado no sentido de princípio. Então ele vai pedir, ele vai
pedir realmente. Ele vai nos exortar, ele vai nos convidar a divulgar de forma especial o dogma da reencarnação e da evolução dos espíritos através das várias vidas e da maneira como eles lidam com as dificuldades da vida, como eles lidam com as provas e expiações que nos são colocadas para o nosso crescimento. E por que é a importância aqui da gente estar falando na divulgação? O Espiritismo é considerado por Kardec como o consolador prometido. E talvez uma das coisas que mais traga consolação dentro da doutrina seja justamente a ideia da reencarnação. Porque a ideia da reencarnação, quando bem entendida, quando bem explicada, e a gente não vai detalhar ela aqui, ela traz para a gente resposta a muitas perguntas que antes a gente não tinha. Por que determinadas pessoas nascem de um jeito? Por que determinadas pessoas nascem de outro? Por que uns nascem pobres, outros nascem em melhores condições sociais? Por que outros, ao longo da vida, parece que tudo acontece de forma mais simples, mais fácil, e outros parecem que têm sempre uma dificuldade a mais? Lembrando que quando a gente estuda a fundo a lei da reencarnação, a gente vai estudar também a lei das provas e expiações, e essa lei diz que, via de regra, somos nós mesmos que escolhemos, se não em detalhes, mas pelo menos o tipo de prova que nós vamos passar. Porque nós, acima de mais ninguém, sabemos aquilo, depois que a gente está no plano de lá, o que a gente precisa para corrigir as falhas, as faltas que a gente não conseguiu corrigir numa determinada vida, numa determinada reencarnação. Mas esse consolo só vai chegar se essa mensagem chegar também. Para que essa mensagem do consolo que a reencarnação, que a teoria da reencarnação nos traz, chegue a todos, nós temos que nos encarregar de fazer a sua divulgação. É claro, a gente não está falando aqui de fazer como se fazia antigamente, ir na praça pública, botar um caixote no meio da praça, subir em cima e começar a falar. Até porque, vamos ser sinceros, a gente vai fazer isso e ninguém vai ouvir, ninguém vai prestar atenção. Quando a gente fala em divulgar a doutrina, a gente também não quer que a pessoa se torne aquele camarada chato, aquela pessoa chata, que tenta impor a doutrina na própria casa, ou na casa de parentes, ou no local de trabalho, para todo mundo, só sabe falar disso, e toda hora quer forçar as pessoas a aceitarem aquilo que ela acredita. Não. Isso requer tato, isso requer conhecimento. E hoje existem muitos meios. A casa é um meio de divulgação. Divulgar a casa, aí sim, fazer com que as pessoas venham para cá. Aqui é o lugar adequado da gente falar. Quando as pessoas vierem perguntar para a gente alguma coisa, nós devemos estar capacitados a responder. Quando alguém nos solicitar uma informação, nós devemos ser capazes de realmente passar aquilo que é a palavra do Mestre Jesus e aquilo que é a palavra da codificação, a palavra da doutrina. E como aparentemente Erasto vai nos exortar aqui como a grande missão ser a divulgação da doutrina, a divulgação das palavras do Mestre, me chamou a atenção um texto que encontrei na Revista Espírita, que vai chamar justamente a melhor propaganda. Parece que os espíritos já estavam preocupados com o marketing naquele momento, lá no século XIX. E esse espírito, que eu esqueci de anotar o nome, eu vou pedir perdão, mas deixa eu ver se eu acho aqui pelo menos a revista. É novembro de 1868. Se alguém depois tiver curiosidade, o texto, o nome do artigo chama Melhor Propaganda. Ele vai dividir a doutrina espírita e o ensino da doutrina espírita em dois. Ele vai falar primeiro da parte moral e da parte filosófica. Segundo esse espírito, a parte filosófica é fácil de entender, mas é a mais difícil de praticar. A parte moral é seguir Jesus, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse a você,
não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que ele fizesse a você. Essa é a parte mais fácil de entender, inclusive porque isso já vem meio que gravado na nossa consciência. A gente só tem que deixar isso fluir. Só que também é a parte mais difícil. E justamente por ser a parte mais difícil de praticar, é a parte mais difícil de ensinar. Porque virtude a gente não ensina falando. Eu posso falar, ficar a noite inteira aqui falando. Virtude a gente ensina praticando. O melhor modo de divulgar os ensinamentos do Mestre Jesus e a doutrina espírita não é falar dos ensinamentos do Mestre Jesus ou falar dos ensinamentos da doutrina espírita. O melhor modo de fazer a divulgação é praticar, é o exemplo, é mostrar. Por isso que não é tão difícil assim aprender, mas é a mais difícil de executar. Porque quantos de nós, e eu estou falando aqui por mim, falar, bem, vocês percebem que eu tenho uma certa facilidade para falar é fácil, mas eu sei o quanto é difícil no dia a dia, quando a gente está fora da casa, quando a gente está na rua, quando a gente está no serviço, quando a gente está no mundo aí fora, a gente realmente conseguir botar todo esse ensinamento em prática. Mas lembrando, o bom espírito é aquele que está sempre tentando, sempre buscando. A segunda parte que o Espírito vai colocar é a parte filosófica. Essa ele vai colocar que é a parte de aprender mais difícil. O Espiritismo é simples. Qualquer pessoa que se proponha a ler vai entender. Mas, ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem muitos detalhes, ele tem muitas nuances. Eu digo, tem um palestrante que eu sigo, esqueci o nome dele, ele fala, o Espiritismo é simples, mas é sofisticado. Né? Porque ele fala de tudo, ele fala praticamente de todas as situações da vida humana, de todas as relações que a gente pode ter. Ele é muito abrangente. É simples porque lá na época de Kardec, ele foi muito divulgado entre o pessoal das fábricas, que na época eram praticamente todos analfabetos, alguém lia para eles. E mesmo assim eles conseguiam entender. Mas requer estudo, isso eles tinham, requer dedicação. E por que é importante esse estudo, essa dedicação? Porque se você conseguir convencer alguém a vir aqui até a casa, se você, com o seu exemplo do dia a dia, chamar a atenção e a pessoa perguntar por que você faz isso, por que você age assim, e você falar, mencionar, der a entender que você é espírita, que você segue os ensinamentos de Jesus. Primeiro, muita gente nem sabe que espírita é cristão. É uma coisa que a gente deve divulgar por aí. E que você segue a doutrina espírita, e se a pessoa vier te perguntar alguma coisa da doutrina, você tem que saber responder. Você tem que saber falar. E infelizmente hoje, até na internet, a gente vê muita gente que se propõe a divulgar o espiritismo, e quando a gente escuta o texto no YouTube, a gente escuta a live no YouTube, de vez em quando dá vontade de chorar. Porque às vezes se divulga algo que nem parecido com o espiritismo é. Por isso a importância de realmente estudar. Divulgar o espiritismo não é falar o que eu acho que é o espiritismo, é divulgar aquilo que está na doutrina. Então, em resumo, até porque o nosso tempo já está acabando, a grande missão dos espíritas é fazer a divulgação, tanto da doutrina, como dos ensinamentos do Mestre Jesus. E como a gente faz isso? Primeiro, a gente estuda para conhecer. A gente conhece para botar em prática na nossa vida. A gente conhece para viver. E a gente vive esse ensinamento para melhorar e vive esse ensinamento principalmente para ser o exemplo. O exemplo que realmente vai trazer um dia o reino de Deus, como a gente pede na oração do Pai Nosso,
Que o reino de Deus seja feito assim na terra como no céu. Que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. E que com esse exemplo, um dia, sim, a gente vai conseguir transformar esse mundo que hoje é de prova e expiação num mundo de regeneração. Beijo no coração de todos. Boa noite. E agora, meus queridos irmãos, alimentados pelo pão da vida, gostaríamos de agradecer por esse momento e de encaminhar as nossas melhores vibrações para os irmãos que não puderam estar aqui, para os que estão nos assistindo pelas redes sociais, para todos os irmãos acometidos de doenças endêmicas, seja Covid, dengue, influenza, que todos possam ter força, coragem para se recuperar e seguirem o seu caminho. E que possamos, diante do aqui aprendido, carinhosamente trazido pelo nosso irmão, que a gente possa não só aprender, como também colocar em prática no nosso dia a dia, para assim possamos ser pessoas melhores nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Que assim seja, graças a Deus.